Você já percebeu, você já reparou que quando uma crise acontece, a gente começa a aceitar como sendo uma opção viável voltar para um lugar que um dia a gente já esteve e não queria mais estar? Eu vou dar um exemplo claro. Alguém que está numa crise no casamento e começa a lembrar da ex. Minha ex-namorada. Irmão, por que ela é ex-namorada? Porque quando ela era namorada, você decidiu não estar mais. Então a nossa memória seletiva faz com que a gente esqueça de problemas, de crises, e a gente começa a ter uma memória nostálgica. A gente começa a achar que é aceitável voltar para um lugar que um dia a gente já esteve e não queria mais estar. O pecado tem essa característica. Muitas vezes a gente começa a pensar em abrir mão de algumas coisas que Deus está fazendo porque o processo está difícil, porque a promessa está demorando para acontecer, e a gente quer voltar para um lugar que você já esteve. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Uma vez que você coloca a mão no arado, a palavra de Deus diz que não dá mais para voltar atrás. Nós não somos como aqueles que retrocedem e são destruídos, mas como aqueles que perseveram e serão salvos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Isso se aplica à sua jornada de fé, à sua família, o seu trabalho, o teu chamado, inclusive ao fato de você estar aqui na América. Deus te deu uma palavra para vir, então permaneça, a não ser que Ele te dê uma palavra para voltar. Deus te trouxe para cá, é Ele quem vai te sustentar. Agora, se algumas portas se fecharem a ponto de você não conseguir permanecer, entenda, o próprio Deus fechou portas para te levar para uma nova estação. Irmão, eu tenho declarado isso em todo o mês de janeiro, e eu quero lembrar para alguém que vai ouvir pela primeira vez: portas fechadas também são milagres. A gente tornou quase que binário esse entendimento de que portas abertas são de Deus, portas fechadas não são de Deus. Mas tem portas que Deus fecha para não perder você, e tem portas que Deus abre que ninguém vai poder parar você. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Diga: eu creio que as portas que Deus fecha, ninguém abre, e as portas que Deus abre, fala com autoridade, fala: ninguém fecha, irmão. Ninguém fecha. Eu tenho essa plena convicção de que portas que Deus abriu no ministério, pode quem for se levantar da forma que for. Deus me chamou, então reclama com quem me colocou onde eu estou. Agora, portas que Deus fechou, eu posso insistir, eu posso tentar pegar atalhos, eu posso pedir ajuda de homens, mas se o próprio Deus fechou, irmão, não tem como ninguém além de Deus abrir. Então, antes de começar essa palavra, eu quero que a gente flua debaixo desse entendimento. Não é tempo de voltar atrás daquilo que Deus não me pediu para voltar atrás. Deus te deu uma palavra para começar? Deus te deu uma segunda palavra para parar? Não? Então vale a primeira. No militarismo, esse entendimento é muito forte. Inclusive é utilizado um termo, até segunda ordem. Quando um oficial, um superior te dá uma direção, é até segunda ordem. Ou seja, se uma outra ordem não for dada, não saia da onde eu te coloquei. Você pode colocar um soldado para estar fazendo patrulha e começa a chover, começa a nevar, começa a cair canivete. Foi dada uma ordem superior para sair? Não, então ele vai permanecer no lugar onde ele foi posicionado. A loucura é que no militarismo a gente consegue compreender isso porque existe uma hierarquia, mas no reino de Deus também. Quando Deus te posiciona em um lugar e não te pediu para sair de lá, permaneça até que se cumpra o que Ele te prometeu. Alguém pode dizer isso em nome de Jesus? Diga: eu creio que os lugares que Deus prometeu para mim, diga: ninguém pode roubar de mim. Posicionamento, irmão, gera milagres. Obediência gera milagres. Eu tenho que me posicionar. Deus me deu uma palavra, eu tenho que me posicionar. Pastor, eu prefiro ficar neutro. Você já se posicionou. Omissão também é uma posição. Martin Luther King é uma das frases dele que mais me inspira. O que me preocupa não é o grito dos maus, o que me preocupa é o silêncio dos bons. Um dos projetos que eu tenho me envolvido, e daqui a algum tempo a gente vai ter boas notícias para compartilhar, é no combate à escravidão sexual infantil. Mas é loucura, não dá para combater, os próprios pais vendem os filhos. Tá, mas se os pais vendem os filhos, eu vou deixar de ter misericórdia dos filhos? O problema não é o grito deles, o problema é o nosso silêncio como igreja. O problema é a gente fingir que nada está acontecendo. A gente não pode achar, irmão, que tudo que Deus tem para nós, e eu não canso de falar sobre isso, principalmente para nós que somos imigrantes, tudo que Deus tem para mim é me dar um bom score, uma boa taxa de financiamento, comprar um bom carro e botar meus filhos numa escola confortável. Irmão, isso não é nada em relação a tudo que Deus vai fazer. Isso você não vai ter que se preocupar, vai acontecer naturalmente.
A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Declara com autoridade, diga: eu creio que não é tempo de voltar atrás. Às vezes a gente fica se auto-sabotando sem perceber. A gente dá espaço para pensamentos que a gente sabe que não são de Deus, mas a gente gosta de brincar com alguns limites. A gente gosta de... Você sabe que aquela palavra que alguém liberou não está te fazendo bem, mas ao invés de você deletar, você fica pensando nela. Você fica meditando. E o problema, irmão, que uma mentira, quando é contada muitas vezes, ela, e eu vou botar entre aspas, ok? Ela se torna uma verdade. Esse era um dos princípios, por exemplo, da mídia nazista. O cara que liderava a comunicação nazista, esse era um dos princípios dele. Uma mentira contada muitas vezes se torna uma verdade. E é assim que muita gente está caminhando. Se ouvir uma palavra, você não vai chegar lá. Você aceita aquela mentira e você vai nutrindo ela. Será que é verdade? Será que eu nunca vou chegar lá? Será que nunca vai acontecer? Será que eu não vou prosperar? Será que meu casamento já acabou? Será que essa porta não vai se abrir? Irmão, muitas vezes a gente gasta mais tempo meditando nas mentiras que vêm da multidão do que nas promessas que vêm de Deus. Eu preciso duvidar das minhas dúvidas, mas eu não posso duvidar da minha fé. Deus disse que faria, então não importa o que dizem, o que pensam, o que acham, eu vou sempre ficar com a primeira palavra que Deus já me deu. Você pode declarar com autoridade, diga: não é tempo de voltar atrás. Salmos 103:1 diz: bendiga ao Senhor, ó minha alma. O salmista está ensinando algo prático para a gente. Quando você estiver numa crise, num momento difícil, ministra sobre você mesmo. Porque é uma batalha, irmão, entre os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso espírito. Quando você for para o carisma, tem algum carismático aqui? Tem alguém que está crescendo na palavra da fé? Uma das matérias que a gente ministra é sobre o espírito humano. Somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Somos espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Então o meu espírito precisa ministrar para a minha alma a respeito das coisas de Deus. Porque se a minha alma governar a minha história, eu vou me tornar sentimental. Eu estou mal, eu desisto de caminhar. Eu estou triste, eu acho que não vai acontecer. Eu estou feliz, eu volto a caminhar. Eu estou empolgado, eu acho que vai acontecer. Irmão, a pior coisa que você pode fazer na sua jornada de fé é tornar as suas emoções o senhor da sua história. Você começa a ficar refém de circunstâncias externas. O dia está bonito, vai dar tudo certo. O dia está nublado, eu não sei se hoje é um bom dia. Não, irmão, nós não dependemos de agentes externos, porque o próprio Deus habita em nós. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em você. Maior é o que está em nós do que tudo que se levanta ao nosso redor. Faz sentido? É por isso que mergulhar na presença é algo tão renovador. É por isso que o falar em línguas é algo tão renovador. A palavra de Deus fala a respeito disso. O Espírito de Deus testemunha ao meu espírito a respeito das coisas de Deus. É esse princípio que o salmista está ensinando. Salmo 103: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, porque é Ele que perdoa todos os seus pecados, e é Ele que cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e que coroa de bondade e de compaixão. É Ele que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? O salmista está dizendo: ei, ó minha alma. E que trabalho que ela dá de vez em quando, hein, gente? Vamos ser sinceros. Não se esqueça de nenhuma das bênçãos. Não se esqueça de nenhum dos livramentos. Não se esqueça de nenhum dos milagres. Porque é o Senhor quem me faz prosperar, governar, caminhar, renovar. É Ele quem me cura, é Ele quem me sustenta, é Ele que me guarda. Bendiga a minha alma, Senhor. Em outro momento a palavra diz: traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Nada mais é do que um exercício prático da gente lembrar do que Deus já fez no passado, para que a gente não tenha dúvida em relação àquilo que Deus vai fazer no futuro.
Então eu queria compartilhar uma chave. Você está comigo? Amém? Alguém está recebendo algo de Deus? A única coisa que pode parar você em 2022 é a falta de fé. Eu liberei essa chave há 3 anos atrás, num momento, um dos mais difíceis da minha história. E a maior parte que talvez já tenha ouvido em algum momento, em alguma mensagem, mas pode ser novo para alguém. Se perdermos tudo, mas não perdermos a fé, não perdemos nada. A fé é a matéria-prima de todo milagre. Foi pela fé que os antigos alcançaram bom testemunho, é o que diz Hebreus. Hebreus carrega a galeria dos heróis da fé, fala a respeito de homens que se lançaram no desconhecido, que enfrentaram gigantes, que foram lançados em fornalhas, que enfrentaram leões, que enfrentaram o poder da espada, que enfrentaram perseguições. Irmão, mas é por conta da fé que o nome deles ecoa até hoje, porque eles creram naquilo que Deus falou, independente daquilo que a multidão falava. Então a única coisa que pode parar você em 2022 é falta de fé. Porque tem algo extraordinário. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela tem o poder de mover montanhas, mas a falta de fé tem o poder de criá-las. Pega essa chave, irmão. A minha fé pode mover montanhas, mas a falta dela pode criá-las. Quando falta fé, irmão, pega isso, por favor. Quando falta fé, alguma outra coisa vai preencher o vazio que ela deixou. Então, se eu tiro fé do meu interior, alguma coisa vai preencher. Pode ser a dúvida, pode ser o medo, pode ser a angústia, pode ser a preocupação, podem ser os ruídos, podem ser as vozes, pode ser a multidão, pode ser o que for. Agora, independente do que for, ninguém pode fazer por você o papel que só a fé faria. A fé não limita Deus e Deus não limita a fé. A palavra chega ao ponto de dizer que tudo é possível ao que crê. Você consegue ter dimensão do poder da fé em ação? Se tudo é possível ao que crê, o que Deus está dizendo é que através da fé não existem limites para aqueles que caminham debaixo dela. Tudo é possível ao que crê. A cura vem pela fé, no poder do sangue de Jesus. O milagre vem pela fé, no poder do nome de Jesus. O renovo vem pela fé, através de ouvir a palavra de Deus. Irmão, tudo começa nela, se sustenta nela e termina nela. É pela fé que a gente vai viver o melhor ano da nossa vida. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!